Bom dia, gente! Como que passaram a semana? Conseguiram ver todas as aulas? Hoje a gente tem um período para tirar dúvidas dos conteúdos que vocês já leram e eu quero passar o material para vocês de um estudo dirigido para que vocês possam estar fazendo e uma maneira de assimilar também o conteúdo. Vamos dar continuidade às aulas. Nós vimos então a produção industrial de formas farmacêuticas sólidas. E hoje a gente vai ver o revestimento de comprimidos e multiparticulados, os diferentes tipos de revestimentos desses comprimidos. O que é o revestimento de comprimidos, então? É a aplicação de um material sobre a superfície externa de um comprimido com a intenção de conferir benefícios e propriedades à forma farmacêutica. Esses benefícios e propriedades, eles vão desde fins estéticos, mascarar características organolépticas, sabor desagradável, cheiro, deixar o comprimido com uma aparência mais lisinha, mais bonita, aumentar a resistência do comprimido também e até para fins de liberação. Se para liberação modificada, liberação sustentada, liberação retardada, nós utilizamos como artifício o revestimento de comprimidos. Então, as formas farmacêuticas sólidas, elas são produzidas a partir de granulados, como a gente viu na parte de sólidos, cápsulas, comprimidos, pós. Dos comprimidos, então, nós temos os comprimidos revestidos e as drágeas. As drágeas é um tipo de revestimento dos comprimidos, é um revestimento com açúcar. As drágeas, elas são bem antigas, são mais tradicionais, mas elas já estão um pouco em desuso. Hoje em dia, a gente tem substituído as drágeas mais por comprimidos revestimentos um pouco mais modernos, que são os revestimentos com material peliculado, né? Qual que é o motivo para se revestir, para procurar, para fazer o revestimento de comprimidos? A gente pode simplesmente fazer a compressão da forma farmacêutica sólida e dispensar na indústria. O revestimento de comprimidos, ele encarece um pouco a produção, ele gasta um pouquinho de mais material, ele tem um tempo maior de produção e equipamentos. Então, o custo do comprimido final, ele fica mais caro. Mas dentre os motivos do revestimento, nós temos a proteção física e química do fármaco, ele vai aumentar a estabilidade química do princípio ativo e dos outros adjuvantes da formulação, o controle da liberação do fármaco. Se o objetivo é uma liberação convencional, que o fármaco vai se desintegrando, não necessariamente a gente vai interferir nesse revestimento. Mas se o fármaco é um objetivo, é uma liberação lenta, uma liberação retardada, o revestimento ele já vai dar propriedades suficientes para que a gente consiga uma liberação adequada. Propiciar a administração oral de fármacos lábeis frente ao pH estomacal. Muitos dos nossos fármacos, dos princípios ativos utilizados, eles são inativados no pH estomacal, né? Então, eles acabam sofrendo uma degradação. No medicamentos que a gente não pode sofrer, esses medicamentos gastroresistentes, nós utilizamos também um revestimento que proteja do pH estomacal. Mascarar características organolépticas, então o que seriam características de sabor, de odor, dar ao comprimido uma aparência um pouco mais agradável, facilitar a deglutição, principalmente para pacientes que não conseguem deglutir. Um exemplo dos comprimidos como as drágeas, por exemplo, elas são adocicadas, então é um comprimido agradável, gostosinho de se tomar. Proteger a mucosa gástrica. Tem alguns medicamentos também que principalmente os anti-inflamatórios, vamos pegar o exemplo do AS. O AS é do grupo dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais. E o que o AS faz? Ele inibe a COX-2, que é a COX responsável pela inflamação, e ele não é seletivo, ele inibe ao mesmo tempo a COX-2 e a COX-1. A COX-1 é a enzima que faz a proteção da mucosa gástrica. Então, o que a gente tem? Alguns medicamentos de AS. O AS é um medicamento
da classe dos anti-inflamatórios, que ele é muito utilizado, ele tem uma função bem importante de antiplaquetário, ele é utilizado em casos para melhorar a circulação do paciente. Alguns tipos de AS, eles vêm com uma proteção para proteger a mucosa gástrica. Então, tem o AS Protect, por exemplo, ele vem revestido para que esse medicamento, essa COX, ele não interfira na mucosa gástrica, não induza uma gastrite. Então, esse é um dos objetivos também do revestimento de comprimidos. E um dos outros objetivos é um revestimento para fins estéticos, né? Deixar o comprimido mais bonito, mais lisinho, mais agradável. Quais são as vias de administração, então? Via oral, né? Então, via sublingual, que a gente já falou na aula passada, né? Sublingual, ele tem uma desintegração bem rápida, cerca de 10 minutos, ele já é absorvido na circulação sanguínea, é uma das vias mais eficientes quando a gente quer um resultado um pouco mais rápido. Comprimidos para implantação, nós vamos ver também nessa aula, tem vários tipos de comprimidos, às vezes alguns quimioterápicos, tem um tipo de quimioterápico que ele é implantado no cérebro do paciente, via vaginal, comprimidos bucais, mastigáveis e efervescentes. E o via oral, que são os comprimidos revestidos e as drágeas. Esses outros comprimidos, esses tipos, também têm tipos de revestimentos diferentes, podem ter. Uma recapitulação, então, da prospecção de medicamentos. Então, como que ela é feita? Temos a descoberta de fármacos na química medicinal, na química farmacêutica, purificação, cristalização do fármaco, o pó não é caracterizado, ele passa por uma redução de tamanho de partícula. Lembrando, gente, que principalmente nas propriedades de compactação, quanto menor a partícula, né, melhor a desintegração depois, melhor a solubilidade. Caracterização da forma, tamanho, densidade. Depois nós temos a mistura com adjuvantes. Depois o processo de granulação e compressão, que é o processo propriamente dito de produção industrial de pós, que nós vimos na aula passada, e o controle da liberação, né? Qual é o esquema posológico pretendido? Ele vai ter tem alguns medicamentos que a gente precisa que ele tenha uma liberação controlada, uma liberação estendida, que é o caso, por exemplo, da metformina, né? Então, ela tem uma liberação aos poucos, ou uma liberação imediata. Então, nesse caso, nós temos os revestimentos, né? Temos comprimidos revestidos e drágeas. Aqui também, mais uma recapitulaçãozinha para vocês do processo de fabricação. Então, fármaco mais recipientes, ele passa por uma tamização para separação dos pós em partículas finas, mistura, a granulação, que ela pode ser ou por via úmida ou por via seca, lembrando que da parte da produção industrial de sólidos, né? Por via úmida, né, ela tem adição, né, de solventes, e por via seca ela não tem. Depois da via úmida, ela passa por uma secagem para evaporação do solvente. Depois que é passado pela granulação, ele vai para o revestimento. Ou a compressão direta, né? Que ele pega as misturas dos pós e comprime no compressor diretamente, formando comprimido. Depois, esse comprimido ele pode ter alguma rachadura, não tá bem lisinho na superfície dele. Aí ele passa por um revestimento para que a superfície do comprimido ela fique bem lisinha, fique uma superfície mais bonita, mascare o sabor desagradável de alguns medicamentos também. Os tipos principais de revestimentos de comprimidos que nós temos. Temos o peliculado. O revestimento peliculado é o revestimento mais utilizado atualmente, é um revestimento bem moderno. Ele proporciona assim, diversas vantagens aos comprimidos e é utilizado principalmente para tipos de formulações farmacêuticas que o desejo é uma liberação controlada. Tem o revestimento com açúcar ou drageamento, que é um revestimento um pouco mais tradicional. É um revestimento que ele é feito com açúcar, né? Com sacarose. Então, ele envolve em várias camadas de açúcar comprimido. Tem algumas marcas que utilizam hoje ainda as drágeas,
mas elas estão bastante em desuso. Não sei se vocês já chegaram a tomar, é um comprimido gostosinho, assim, ele é docinho. A Neosaldina é um exemplo de drageamento, ela é feita com esse tipo de revestimento. E o revestimento a seco, que também é um revestimento bem moderno, ou press coating, que é também bastante utilizado para liberação de medicamentos. A gente vai ver então agora como funciona cada tipo de revestimento. Então, o revestimento peliculado, como que ele é feito então? Ele tem uma deposição do material, normalmente por meio de aspersão, atomização. Lembram lá do leito fluidizado? Então, ele aspergia, né, um líquido atomizado no comprimido. Ele vai ser o mesmo, esse revestimento peliculado é o mesmo mecanismo. É um processo de aspersão de um líquido atomizado que vai formar uma fina camada de película ao redor do núcleo comprimido. Então, ele vai aspergir e vai formando uma película bem fina ao redor desse comprimido. Os equipamentos utilizados, eles podem ser turbinas simples ou perfuradas ou leito fluidizado. O líquido do revestimento, então, qual que é o líquido utilizado? É uma solução ou suspensão contendo polímero em um meio líquido apropriado, juntamente com outros adjuvantes como pigmentos e plastificantes. Então, esse líquido que vai ser atomizado, que vai ser aspergido no comprimido para revestir e formar uma fina película, ele é uma suspensão ou solução, normalmente é uma suspensão, né? Que ela é formada por um polímero, um plastificante, um corante ou um pigmento e um solvente. Então, a formulação da suspensão ou de revestimento, nós vamos ver o polímero. Quais são as características ideais desse polímero? Então, o polímero ele precisa ter uma boa solubilidade, uma rápida liberação em fluidos aquosos, porque o polímero que vai estar revestindo é o que vai ter em contato com a água do nosso organismo. Então, ele precisa ter uma rápida liberação se o objetivo for uma desintegração mais rápida. Num método convencional, por exemplo. Então, o medicamento ele precisa se desintegrar e já ter um efeito em cerca de meia hora no organismo. Ou ele precisa ter uma baixa solubilidade, esse polímero, se o objetivo for uma liberação modificada. No exemplo de uma liberação retardada, a gente vai ver na próxima aula os tipos de liberações modificadas. Uma liberação retardada, o objetivo não é que o fármaco seja liberado imediatamente. Então, ele vai ficar um pouco no organismo, num período de latência, para que ele seja liberado posteriormente. Aí, o polímero de revestimento precisa ter uma baixa solubilidade. Nesses casos do revestimento, a escolha do tipo de polímero, ela vai depender muito do objetivo, qual que é a finalidade daquela forma farmacêutica. Então, por exemplo, se nós utilizamos um medicamento que a gente precisa de uma boa solubilidade, uma rápida liberação, eu tenho um tipo de revestimento. E uma liberação um pouco mais lenta, eu tenho outro tipo. A viscosidade também é uma característica, né? De modo geral, com baixa viscosidade, para permitir uma fácil aspersão, para que ele consiga fixar melhor. Então, uma viscosidade menor, que ele seja um pouco mais fluido, no caso, né? A permeabilidade é uma característica também do polímero, para otimizar o prazo de validade. E as propriedades mecânicas. Tem que ter elevada resistência ao impacto e à abrasão, porque o comprimido ele precisa passar por teste de qualidade também. Então, um simples impacto, ele não pode quebrar o comprimido também. Ele tem que ser resistente ao impacto e à abrasão. Essas são características do polímero. Vou fazer uma pausa só, já volto aqui para a gente continuar.